Oi, turma! Então vamos continuar falando sobre a ação civil pública. O próximo tópico que eu separei para nossa conversa é em relação à coisa julgada na ação civil pública. Como eu comentei com vocês, a ação civil pública ela visa tutelar direitos que são inerentes a toda a coletividade, a toda a sociedade. Portanto, a sentença na ação civil pública ela tem eficácia erga omnes, ou seja, para todos. Além disso, também é importante que, se o pedido for julgado improcedente por falta de provas, outra pessoa pode ajuizar uma nova ação para buscar aquela condenação ou a obrigação de fazer com o mesmo fundamento, porém com novas provas. Isso lembra um pouco a ação popular, não sei se vocês se recordam, nós conversamos um pouco sobre isso no que se refere à ação popular. Por isso, as regras são um pouco parecidas em relação nesse aspecto que se refere a bens de toda a coletividade, como, por exemplo, relacionado ao patrimônio público e ao meio ambiente. Por isso, lembrem, como regra, a sentença na ação civil pública ela tem eficácia erga omnes, ou seja, para toda a coletividade, não se limita às partes no processo. Porém, se a ação for julgada improcedente por falta de provas, aí outra pessoa poderá ajuizar uma nova ação. Outra pessoa que eu falo são outro legitimado para propor a ação civil pública pode ajuizar uma nova ação civil pública com os mesmos fundamentos, porém com novas provas. Além disso, também é muito importante destacar a questão da acumulação de pedidos na ação civil pública, que eu comentei com vocês sobre a acumulação de pedidos de indenização com obrigações de fazer ou não fazer, inclusive com a possibilidade do poder público também ser condenado pela sua omissão. E, gente, outro ponto super importante é a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Não sei se vocês já viram isso em direito civil. Vou tentar fazer um breve resumo aqui sobre o que é. No plano do direito, nós temos ali as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Se você tem uma empresa, por exemplo, vai ter os bens da empresa e os bens dos sócios, e eles, como regra geral, não se confundem. Porém, o Código Civil, como regra geral, que não se aplica para o nosso caso é a exceção, digamos assim, mas a regra geral do Código Civil é que pode haver, em caso de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou até mesmo confusão patrimonial, essa desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, num processo onde é o réu, a pessoa jurídica, o juiz vai lá e entra no patrimônio das pessoas, ou seja, dos sócios, das pessoas físicas. Isso se chama desconsideração da personalidade jurídica. Eu quebro ali a pessoa jurídica no plano do processo, no mundo, a pessoa jurídica vai continuar existindo, a empresa vai continuar existindo, porém no processo eu quebro ali a pessoa jurídica para entrar no patrimônio do sócio e conseguir ali uma indenização, um valor, dependendo do que estiver sendo discutido no processo. Se a matéria for ambiental, gente, a regra ela é outra. Como assim? Vocês lembram que eu falei que tem que ter abuso de personalidade jurídica, de finalidade ou confusão patrimonial? Então, no caso de verbo ambiental, basta a mera insuficiência patrimonial da pessoa jurídica que eu já posso entrar no patrimônio dos sócios. Ou seja, isso está no artigo 4º da Lei 9.605 de 98. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Ou seja, sempre que a pessoa jurídica for um obstáculo no processo para o ressarcimento dos danos, eu já vou diretamente no patrimônio dos sócios. Isso significa teoria menor. Com o que eu estou querendo dizer? Para o Código Civil e para os processos em geral, se aplica a teoria maior, porque eu preciso de mais requisitos para entrar no patrimônio dos sócios. Para as matérias ambientais, eu aplico a teoria menor, ou seja, o único requisito é que a empresa esteja dificultando o ressarcimento de um dano causado ao meio ambiente. Se a empresa estiver dificultando o ressarcimento a um dano causado ao meio ambiente, eu já posso entrar diretamente no patrimônio dos sócios. Outro aspecto importante é em relação à ação civil pública poder ser utilizada no seu aspecto preventivo. Como assim? O dano ainda não ocorreu, mas eu acho que pode ocorrer um dano ali em relação àquela empresa e eu já quero ajuizar uma ação civil pública, no caso o Ministério Público ou outro
legitimado já acha que ali pode ocorrer algum dano ambiental e antes do dano ocorrer, ele já ajuiza a ação civil pública. Por que isso, gente? Nem em matéria ambiental, grande parte dos danos eles são irreversíveis. Vocês lembram do que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, a questão daquele museu lá no Rio de Janeiro que pegou fogo. Então, se eu tô ali na dúvida se pode ou não ocorrer um dano ambiental, eu ajuizo uma ação civil pública para a empresa provar. Existe essa questão dessa inversão do ônus da prova em matéria ambiental também. A empresa provar que não vai ser causado um dano ao meio ambiente. É muito importante isso porque a ação popular, como ela faz ali um controle dos atos do poder público, normalmente ela é ajuizada quando um dano ele já ocorreu, quando já tem uma publicação no Diário Oficial da ocorrência de um dano. E a ação civil pública não. Como o Ministério Público tem esse poder inquisitório de fazer um inquérito civil, de pesquisar, de fazer ali um trabalho aliado ao da polícia, por exemplo, né, de fazer pesquisas e, enfim, fiscalizar com maior profundidade, ele acaba tendo um poder maior, uma habilidade maior para saber quando vai ocorrer ou não um dano. Por isso, para evitar a ocorrência de um dano ambiental, um museu que pegou fogo, uma espécie que entrou em extinção, uma obra de arte que nunca mais vai poder ser refeita, a ação civil pública ela tem também muito forte esse caráter preventivo para evitar que algo que nunca mais vai poder voltar ao normal, como foi o caso no museu de Brumadinho, por exemplo, que essas tragédias elas não ocorram, que essas situações não ocorram e que através da fiscalização do Ministério Público e dos outros entes legitimados para a propor ação civil pública possa dessa forma evitar um dano ambiental irreversível. Eu tenho falado muito para vocês sobre o inquérito civil, mas o que ele é, afinal? Então, o que diz o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei da Ação Civil Pública? Diz ali que o Ministério Público poderá instaurar, sob a sua presidência, inquérito civil ou requisitar qualquer organismo político ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. O inquérito civil, ele é um inquérito, como o próprio nome fala, ele é um procedimento administrativo que tem como objetivo ganhar informações, laudos, perícias, para embasar uma ação civil pública. Então, quem tem esse poder é somente o Ministério Público para requisitar informações frente ao poder público, frente ao Estado e frente aos particulares e às grandes empresas também. Vocês concordam comigo que o cidadão não tem esse poder todo que o Ministério Público tem? Então, se um cidadão chegar lá querendo propor uma ação popular e pedir informações de uma empresa, provavelmente a empresa não vai dar. Mas o Ministério Público ele tem esse poder inquisitorial, então ele pode conseguir ali convencer a empresa e conseguir através do poder público também documentos e informações para embasar, para conseguir propor com maior número de provas a ação civil pública. Então, ele tem natureza inquisitorial, como eu falei para vocês, é uma peça informativa que vai embasar uma ação. Então, por conta disso, questões como ampla defesa e contraditório, a jurisprudência vem entendendo que não são obrigatórias no inquérito civil do Ministério Público. Assim como a eventual nulidade no inquérito civil também não vai anular, por consequência, o processo, porque o inquérito civil é uma coisa e o processo judicial é outra coisa. Então, uma nulidade no inquérito civil não vai influenciar o processo. Se não teve ampla defesa e contraditório no inquérito civil, isso não significa que o processo está viciado, porque a ampla defesa e o contraditório devem ocorrer no processo judicial. O inquérito civil ele é um meio do Ministério Público de ter ali informações para embasar a propositura da ação civil pública, mas não é o processo em si. O inquérito civil é uma coisa e o processo judicial é outra. Da mesma forma que não é obrigatório ter o inquérito civil para o Ministério Público ajuizar uma ação civil pública. Ele pode ajuizar só com o que ele já tem, se não for necessário o inquérito civil para a produção de provas. Outra coisa que pode acontecer também na ação civil pública é a ocorrência do TAC, que é o termo de ajuste de conduta,
que é um instrumento para pacificar conflitos ambientais. Você faz ali um acordo entre as partes do processo, né, entre o legitimado ativo e a empresa, por exemplo. Se for uma empresa que desmatou, pode fazer um acordo no sentido da empresa plantar árvores, ou uma obrigação de fazer, outra obrigação de fazer que seja adequada ao caso concreto, uma obrigação de não fazer. Existe essa possibilidade do termo de ajuste de conduta, que está previsto no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública, que fala: os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Ou seja, gente, o TAC é como se fosse realmente um acordo entre a empresa e o Ministério Público dentro da ação civil pública, onde o Ministério Público coloca seus pontos, a empresa coloca seus pontos, e eles entram num ponto em comum, onde algo seja possível a empresa fazer para amenizar aquela situação ou até mesmo reparar aquela situação. Ele é um instrumento muito eficaz, mas ele não é obrigatório, ou seja, o MP não é obrigado a fazer e a empresa também não é obrigada a aceitar. Da mesma forma que se a empresa resolve aceitar, isso também não significa que ela está confessando que ela fez uma determinada conduta ilícita ou ilegal. Pode ser simplesmente um acordo entre eles, onde a empresa se compromete a ter determinadas condutas, mas isso não é analisado juridicamente como uma confissão. Como eu falei para vocês, gente, existe a possibilidade de condenação em dinheiro. E para onde que vai esse dinheiro? Vai para determinados fundos que tem como objetivo o combate ao meio ambiente, aliás, a proteção ao meio ambiente, o combate ao trabalho escravo, por exemplo, nessa ação civil pública relacionada ao trabalho escravo na cadeia produtiva da Piaçaba, que eu falei para vocês. Determinada condenação em dano moral iria para um fundo de combate ao trabalho escravo. E outro ponto importante é que se algum dos legitimados ativos não executa a sentença, o MP tem a obrigação de executar. De acordo com o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, na ação civil pública também não existe condenação em honorários de sucumbência nem em custas por parte da parte autora, somente em casos de litigância de má-fé, uma regra muito parecida com a Lei da Ação Popular. Vou ler para vocês o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública. Nas ações de que trata esta lei, que é no caso a Lei da Ação Civil Pública, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Porém, segundo o artigo 17, em caso de litigância de má-fé, a parte autora pode ser condenada até 10 vezes do valor das custas processuais. Aí eu coloquei aqui uma questão para vocês relacionada a processos de modo geral. Se a parte ela é beneficiária da justiça gratuita, quem é que vai pagar uma determinada perícia? Então, turma, se a parte for beneficiária da justiça gratuita, de modo geral, aqui eu não estou falando só relacionada à ação civil pública, o valor da perícia vai ser pago com custos, com recursos do próprio orçamento do ente público e principalmente, né, com prioridade, vai ser realizado por um próprio servidor do órgão. Então, muitos órgãos têm os seus peritos ali concursados ou até mesmo de empresas terceirizadas que são médicos, engenheiros, etc., que estão ali para realizar perícias quando a parte ela tem esse benefício da justiça gratuita. E isso ocorre na ação civil pública também, como eu falei para vocês, não existe esse pagamento de custas salvo má-fé. Por fim, para a gente finalizar a nossa conversa sobre a ação civil pública, eu queria falar da liminar, que existe essa possibilidade na lei da ação civil pública de liminar sempre após a oitiva do Estado, no prazo de 72 horas. Gente, essa regra ela é muito obedecida na justiça, obviamente ela está prevista em lei, ela não é ignorada, então se você faz um pedido de liminar em ação civil pública, o juiz, antes de conceder ou não, ele vai precisar ouvir o Estado, a não ser que seja realmente um caso de vida ou morte, que não dê tempo, né, desse prazo de 72 horas para que o representante do Estado possa se manifestar. Bom, turma,
É isso, eu acho que abordei os principais tópicos dentro da ação civil pública. Obviamente que são muitas situações, são muitas questões, por isso eu me coloco sempre à disposição para tirar dúvida. Eu espero que vocês tenham entrado no clima da ação civil pública para entender qual que é o objetivo dela, quem é o grande titular do poder da ação civil pública, que é o Ministério Público. E aguardo as dúvidas de vocês. Várias pessoas já têm me procurado para tirar dúvidas. Eu fico muito feliz de ver o interesse de vocês na matéria, de ver que vocês estão estudando mesmo em tempos de pandemia, em tempos difíceis. E até a próxima aula.